Imagine os primeiros humanos. Não exatamente como nós, ainda não. Eles viam tempestades, raios, predadores, perigos que compreendiam. Então, algo novo. Um membro do grupo some, não apenas desaparecido, mas mudado. A chama apagada, isso não era predação. Era algo diferente. No começo, não havia histórias para isso. Sem deuses do submundo, sem contos reconfortantes sobre espíritos. Apenas o medo cru, primal, do desconhecido. O corpo, antes tão cheio de vida, agora inerte. Os olhos que antes continham inteligência, agora vazios. Esse medo era um motivador poderoso. Levava os primeiros humanos a evitar qualquer coisa que lembrasse a morte. Desenvolveram rituais em torno dos mortos, não por reverência, mas por terror. Qualquer coisa para manter o desconhecido à distância. Qualquer coisa para impedir que aquele mesmo vazio os reclamasse. Com o desenvolvimento das primeiras sociedades, também se desenvolveram suas tentativas de entender a morte. Surgiu o conceito de espíritos, muitas vezes entidades malévolas à espreita nas sombras. Os vivos estavam à sua mercê e a morte era uma ameaça constante. O apaziguamento tornou-se crucial. Oferendas eram feitas aos espíritos, sacrifícios para saciar sua fome e afastar a morte. Esses sacrifícios nem sempre eram voluntários. Às vezes, uma vida era oferecida para preservar muitas. Um cálculo sombrio, nascido do medo e do desespero. Esses atos deram origem a rituais, ações codificadas destinadas a controlar o incontrolável. Cada morte se tornava uma oportunidade de apaziguar os espíritos, barganhar por mais tempo, evitar o inevitável. Esses rituais, por mais brutais que possam parecer, foram as primeiras tentativas da humanidade de dar sentido ao abismo. O medo da morte levou a um desejo insaciável, a imortalidade. Surgiram mitos de pactos com deuses, fontes da juventude, elixires que prometiam a vida eterna. Mas essas histórias frequentemente traziam um aviso. Trapacear a morte tinha um preço. E o preço geralmente era alto. Servidão eterna, sofrimento inimaginável ou a perda de tudo que tornava a vida digna de ser vivida. Esses mitos serviam como contos de advertência, lembretes de que não se devia brincar com a morte. A busca pela imortalidade, alertavam, poderia levar a um destino muito pior que a própria morte. Essas histórias, passadas de geração em geração, destacam a luta humana com a mortalidade. Elas refletem o medo profundo do esquecimento e até onde iremos para evitá-lo. No entanto, também reconhecem a ordem natural das coisas, a inevitabilidade da morte e o perigo de tentar escapar dela. Os humanos não estavam sozinhos em enfrentar a morte. O mundo natural era uma tapeçaria de vida e morte, tecida em uma dança intrincada. Animais sucumbiam a predadores ou aos elementos. Insetos viviam vidas fugazes, seu propósito cumprido em questão de dias. Até as plantas murchavam e morriam, devolvendo seus nutrientes à terra. Esse ciclo de morte e renascimento não era visto como um fim, mas como uma transformação. A carcaça em decomposição de um animal nutria o solo, dando vida a novas plantas. As folhas caídas de uma árvore forneciam abrigo e sustento para insetos. A morte na natureza não era um adversário, mas um colaborador, uma parte vital da intrincada teia da vida. Observar esse ciclo provavelmente influenciou a compreensão da morte pelos primeiros humanos. Eles viram que a morte não era o fim, mas uma transição,
um retorno à terra da qual toda a vida brotava. Essa compreensão, embora rudimentar, pavimentou o caminho para crenças mais complexas sobre a vida após a morte e a interconexão de todos os seres vivos. Seção 5. Do terror à aceitação. A evolução dos rituais de morte. À medida que as sociedades progrediam, sua relação com a morte evoluía. O terror inicial deu lugar a uma compreensão mais matizada. A morte se tornou menos sobre apaziguar espíritos vingativos e mais sobre homenagear o falecido e celebrar sua vida. Surgiram rituais funerários elaborados, cada um refletindo as crenças e valores da cultura. Túmulos eram adornados com oferendas e mensagens para a vida após a morte. Os ritos fúnebres se tornaram celebrações da vida, oportunidades para compartilhar histórias e encontrar consolo na companhia de outras pessoas que entendiam a dor da perda. Essa mudança do medo para a aceitação marcou um passo significativo na evolução humana. Refletiu uma compreensão crescente do nosso lugar no universo, um reconhecimento da morte como parte natural da jornada da vida, não apenas um fim terrível. Seção 6. Além do véu. Explorando conceitos de vida após a morte em diferentes culturas. A questão do que está além da morte cativa a humanidade, desde que começamos a lidar com nossa própria mortalidade. Culturas ao redor do mundo desenvolveram vidas após a morte intrincadas. Submundos, reencarnações, reinos celestiais, cada um refletindo seus valores e crenças. Os egípcios imaginavam um submundo complexo governado por Osíris, onde o falecido enfrentava o julgamento por seus atos na vida. Os hindus acreditavam na reencarnação, um ciclo de morte e renascimento que continua até que a alma alcance a libertação. Os cristãos imaginavam um céu e um inferno, destinos eternos determinados pela fé e ações de cada um. Essas crenças diversas, tão variadas quanto as culturas das quais surgiram, destacam uma necessidade humana universal: encontrar significado na morte, acreditar que algo de nós permanece mesmo quando nossos corpos físicos deixam de existir. Seção 7. A morte das estrelas. Paralelos cósmicos e o ciclo da matéria. Mesmo em escala cósmica, a morte não é o fim, mas uma transformação, um estágio necessário no grande ciclo do universo. Estrelas, aqueles sóis distantes, também enfrentam seu fim. Elas queimam intensamente, fundindo hidrogênio em hélio, mas seu combustível é finito. Quando uma estrela esgota seu combustível, ela pode se apagar em um clarão de glória, uma explosão de supernova que semeia o cosmos com os blocos de construção de novas estrelas, planetas e até da própria vida. Os átomos em nossos corpos foram forjados no coração dessas estrelas moribundas. Essa perspectiva cósmica coloca nossa própria mortalidade sob uma nova luz. A morte, mesmo em escala universal, não é um fim, mas uma transformação. É um estágio necessário no ciclo contínuo de criação e destruição, um ciclo que se desenrola desde o início do universo. Seção 8. Morte na era digital. Imortalidade virtual e novos rituais de luto. A tecnologia está mudando a forma como vivenciamos a morte. Perfis de mídia social se tornam memoriais digitais. A realidade virtual oferece encontros simulados com os falecidos. A inteligência artificial promete preservar as personalidades de entes queridos muito tempo depois que eles se foram. Essas tecnologias
levantam questões éticas e filosóficas profundas. O que significa alcançar uma forma de imortalidade virtual? Como essas tecnologias impactarão nosso processo de luto? Estamos confundindo os limites entre a vida e a morte na era digital? À medida que navegamos por esse território desconhecido, uma coisa permanece certa: nosso fascínio pela morte, nosso desejo de entendê-la, de dar sentido a ela, até mesmo de conquistá-la, é uma parte fundamental do que nos torna humanos. Seção 9: Enfrentando nossa mortalidade, abraçando a vida diante do inevitável. Do medo primal dos primeiros humanos às crenças complexas da sociedade moderna, a morte tem sido uma companheira constante em nossa jornada. Ela nos levou a buscar respostas, a encontrar significado e a aproveitar ao máximo o tempo precioso que temos. Embora possamos nunca desvendar completamente os mistérios da morte, confrontar nossa mortalidade nos permite abraçar a vida com maior apreço. Ela nos lembra de valorizar nossos entes queridos, perseguir nossas paixões e deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. A morte, de certa forma, é o motivador supremo. Ela nos lembra que nosso tempo é limitado, incentivando-nos a fazer cada dia valer a pena. Ao reconhecer a inevitabilidade da morte, paradoxalmente nos encontramos mais vivos, mais presentes e mais gratos pelo dom da própria vida.